Oh meu Deus, Brian. Fala moçada, tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área, comigo tudo ótimo e a gente ainda está trabalhando com tecido conjuntivo. A gente vai falar agora, pessoal, do tecido conjuntivo sanguíneo, suas propriedades, características, tipo de célula, as funções atribuídas a ele. Então tem muita coisa para a gente falar hoje. Mete o dedo no like, siga o canal, vamos embora! Bora galera! Pessoal, então, a gente sabe muito bem que o sangue talvez seja o grande tecido líquido do nosso corpo, né? E é um tecido líquido e facilmente quando ele passa por um processo conhecido como centrifugação, a gente começa a ter meio que uma separação aí de duas partes do tecido sanguíneo. Primeiramente, gente, que apesar de ser um tecido líquido, o sangue ele não é uma solução, tá? O sangue ele tá mais para um coloide. Vocês que gostam de química, depois vocês tiram suas dúvidas detalhadas com professores de química, mas entre outras palavras, o coloide é uma mistura em que a dimensão das partículas ela é muito pequena e dá a impressão para a gente de que aquilo ali é uma solução, porque a gente só consegue visualizar uma fase. Exemplos de colóides nós temos, além do sangue, o leite, por exemplo. O leite também é um colóide. E os colóides, quando passam por centrifugação, a gente consegue separar exatamente os componentes dessa mistura. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Ó. A gente tem uma parte do sangue, que é a parte que é responsável pela fração líquida nele, né? Que tem muita água, tem muitos sais minerais e tem também algumas proteínas fazendo parte dos compostos orgânicos. Com relação a essa imagenzinha, eu até que procurei uma imagenzinha melhor, não achei, mas assim, o teor de plasma ele acaba sendo um pouquinho maior, tá? Então, assim, não é que quando eu centrifugar, a maior parte do tecido sanguíneo serão dos elementos figurados. Então, muitas vezes eu tenho até o predomínio do plasma. De qualquer forma, o plasma ele tem água, sais minerais e compostos orgânicos. Turma, é no plasma que eu tenho aquelas proteínas que participam da nossa defesa, né? As imunoglobulinas, conhecidas também como anticorpos. Elas estão inseridas no grupo aqui dos compostos orgânicos, esse último tópico dentro de plasma. Aliás, eu tenho algumas proteínas aqui, inclusive com funções distintas, não só como função de defesa. Além disso, galera, a gente tem as células sanguíneas, né? Já que é um tecido vivo, ele tem que ter célula. E eu tenho uma grande célula, que são as hemácias. A hemácia é uma célula muito especial. E, além das hemácias, eu tenho os leucócitos, conhecidos também como glóbulos brancos. Apesar de eu ter uma grande diferença entre os leucócitos, todos eles em conjunto acabam participando de alguma forma da defesa do organismo, por mais que sejam a partir de estratégias distintas. E eu tenho também as plaquetas. Plaqueta, gente, ela está mais para um pedaço de célula do que uma célula inteira. E ela é derivada de uma grande célula da medula óssea, lá daquele tecido hematopoético que a gente estudou na aula passada, tá certo? Então são esses três componentes celulares que se destacam, formando o que a gente chama de elementos figurados, e a gente vai, inclusive, começar a estudar cada um deles. Bora que agora a gente vai falar de hemácia, tá certo? A aula de hoje é de hemácia. Show de bola! Vamos lá! Bom, galera, então conforme eu adiantei para vocês, a gente sabe que o sangue ele não é uma solução. Ele é um coloide, então ele é uma mistura que tem apenas uma fase, por conta da dimensão das partículas ali da mistura. Mas, de qualquer forma, a gente vai considerar que esse tecido ele possa sofrer algumas condições que são inerentes a algumas soluções. Vocês sabem muito bem, gente, que em soluções a gente tem aquilo que a gente chama de pressão osmótica, né? Então, mesmo nessa mistura aqui, a gente também vai ter pressão osmótica, só que a gente vai chamar de pressão coloidosmótica. Nas aulas de fisiologia humana, em sistema circulatório e sistema linfático, é muito comum a gente estudar as diferenças entre as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas, que são exercidas tanto pelo líquido do sangue quanto pela parede do vaso sanguíneo. E é isso, a diferença entre elas, que vai determinar se
grande parte do plasma vai sair do vaso em direção aos outros tecidos ou se vai retornar para o vaso, tá? Isso é o princípio, inclusive, do funcionamento do sistema linfático. Mas em momentos futuros eu trabalho isso com vocês. De cara, então, no início, eu quero ressaltar que o sangue ele é um colóide, uma mistura que aparenta ser uma solução. Galera, a gente tem aqui uma ilustração que representa um pouquinho sobre a composição sanguínea. Veja que a maior parte do sangue ela é sim de plasma, diferente daquela imagem que a gente visualizou, e a gente tem só de água, gente, em torno de 90%, né? Então tem muita água mesmo. Inclusive, o volume de água no sangue está relacionado com a pressão arterial, viu? E a quantidade de volume, o volume de água do sangue tem uma relação direta com a quantidade de sais que você tem também no plasma sanguíneo. Quanto maior o teor de sais, e alguns sais têm uma pressão osmótica até maior, o sangue acaba retendo mais água. Ele aumenta de volume, o nosso sistema circulatório ele é um sistema fechado e a gente também acaba elevando a pressão arterial. Por isso que, para muitos hipertensos, são indicadas medicações que são diuréticas, que acabam diminuindo o volume de água no sangue, tá? Além de água, eu tenho esses sais minerais, a gente comentou aqui alguns deles, né? Então, tem o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro. Lembre, gente, que pela função de transporte do sangue, né, ele é um componente do sistema circulatório muito relacionado ao transporte de metabólitos. Todos esses componentes que são importantes no corpo inteiro, eles estão no sangue, inclusive para que consigam se deslocar. A gente tem também compostos orgânicos, a gente tem uma série de proteínas, mas tem 3 que se destacam. As albuminas, já eu falo dela, o fibrinogênio e as imunoglobulinas que eu comentei que são os anticorpos. Então, é muito comum no plasma sanguíneo a gente ter um destaque desses 3 tipos de proteínas, cada uma com uma função de destaque. E o sangue ele consegue transportar uma série de metabólitos, desde nutrientes que foram digeridos pelo sistema digestório e por difusão chegaram na corrente sanguínea. Aí eu estou falando de glicose, de aminoácido, de ácido graxo. Se bem que o ácido graxo ele tem uma via que ele vai para o sistema linfático e depois que ele vai para o sangue. A gente tem também as vitaminas, apesar de não serem digeridas, elas são absorvidas e elas caem na corrente sanguínea. Tem as excretas nitrogenadas, a amônia, a ureia. E os gases, né, da própria respiração, a gente tem uma parte do processo respiratório que é o transporte dos gases pela corrente sanguínea. Então, a gente está falando de um tecido que é importantíssimo como condição sistêmica. Qualquer modificação no sangue é uma modificação no corpo inteiro, porque o sangue circula e participa praticamente de todas as estruturas do nosso corpo. Então, são condições sistêmicas. Tratar de sangue é tratar de algo sistêmico, que remete ao corpo inteiro. Bom, aqui a gente tem as hemácias, né, dos elementos figurados do outro lado. As hemácias se destacam como as células de transporte de gases. E a gente tem as células de defesa, são 5 células que ficam no sangue. Nós chamamos o grande grupo de leucócitos ou glóbulos brancos. Mas a gente tem o nome de cada uma delas. Eu vou trabalhar com vocês numa aula só de glóbulos brancos. A gente tem os basófilos, os eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e monócitos. E por último, a gente tem pedaços de células de um tecido hematopoético, estão circulando no sangue, a gente chama de plaquetas. Plaquetas são fragmentos celulares relacionados com a coagulação do sangue, e a gente também vai ter um momentozinho só para poder falar da plaqueta, da própria coagulação. Beleza? Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho do plasma. E o plasma, como eu disse a vocês, é a parte líquida, a fração solúvel, onde além de água eu tenho minerais e compostos orgânicos, tá? Se não fosse o plasma, a gente teria um monte de célula ali que não teria capacidade de transporte. Então, como um tecido líquido ele tem essa capacidade de fluidez, né, de ser transportado, de se dissipar, a gente acaba atribuindo também essa função ao tecido sanguíneo, mas ela é graças ao plasma do sangue, de se difundir bem assim. De qualquer forma, as células do sangue acabam se beneficiando de um plasma líquido, porque elas acabam sendo transportadas a partir dessa propriedade. Quais são as proteínas de destaque do plasma sanguíneo? As albuminas,
elas principalmente estão na corrente sanguínea para a realização do controle osmótico. Para quem não lembra, gente, controle osmótico é justamente a pressão osmótica exercida por sais e também por outros compostos. Tá? A gente tem açúcares, moléculas de glicose também exercem pressão osmótica, mas é a pressão exercida pelo soluto. Mesmo sabendo que é um colóide, a gente vai ter uma pressão análoga à pressão osmótica. A gente chama de coloide osmótica, ela é uma pressão osmótica, só que acontece em coloide e não em soluções. E, turma, a ideia é o seguinte, quanto mais sais, mais soluto você tiver no plasma sanguíneo, maior a pressão osmótica e maior a retenção de água no sangue. Como os vasos sanguíneos eles participam de um sistema circulatório fechado, se eu aumentar demais o volume do sangue pela presença de água, eu vou sobrecarregar os vasos e vou elevar a pressão arterial. Essa é uma condição de atenção dentro da fisiologia, porque em algum momento eu posso ter o rompimento de um vaso, uma microlesão, que pode me causar problemas sistêmicos graves, tá certo? Bom, as albuminas também podem participar de transporte de algumas substâncias, mas elas se destacam muito pelo controle osmótico. Eu vou explicar como. As albuminas no sangue, elas aumentam o teor, a concentração de soluto ali, de substâncias que atuam como soluto. E o sangue acaba tendo uma concentração de soluto em torno de 0,9%. É a mesma do soro fisiológico. Por isso que quando a gente vai administrar uma medicação endovenosa, a gente usa o soro fisiológico. Porque eu tenho que colocar uma solução que tenha mais ou menos a mesma concentração do sangue, para não ocorrer desequilíbrio osmótico. Se eu pegar água pura, diluir e jogar, vai dar problema. Se eu pegar, por exemplo, leite com café e colocar diretamente no vaso sanguíneo, como já teve anos anteriores de técnicos de saúde que provavelmente estavam despreparados, injetaram leite com café diretamente no vaso sanguíneo de um paciente que não estava se alimentando, o paciente morreu por conta de um desequilíbrio osmótico. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que é importante que o sangue se comunique com substâncias, com compostos, com soluções que tenham mais ou menos a mesma concentração osmótica dele, para que a gente mantenha o equilíbrio. Então, o que acontece? Quando você ingere muito sal, esse sal vai ser absorvido e vai para o sangue. A pressão osmótica do sangue vai aumentar e para ficar na concentração de 0,9%, o sangue vai puxar a água dos outros tecidos. E aí os seus outros tecidos, o tecido muscular, epitelial, os outros tecidos conjuntivos, eles vão se desidratar, o próprio tecido nervoso também. E quando desidrata os outros tecidos, você acaba sentindo sede. O que a gente chama de ressaca após uma noite de exagero com bebidas alcoólicas, nada mais é do que um grande sintoma relacionado com a desidratação do encéfalo. Então, o indivíduo está ingerindo uma quantidade elevada de álcool, o álcool ele tem um poder diurético, você perde muita água, e aí para o sangue meio que se equilibrar, ele também puxa a água dos outros tecidos, desidrata o encéfalo e você fica com aquela dor de cabeça insuportável. Quem controla esses níveis de água nos tecidos do nosso corpo é o hipotálamo. A gente chama ele de centro da sede, mas ele também é o centro da fome e o da saciedade. Às vezes, o hipotálamo confunde fome com sede. Você pode estar com sede, aí ele manda uma informação de fome. Você come, mas na verdade você estava com sede. E aí você pode engordar. Então, sempre que eu falo aos meus alunos que a galera que está se preocupando com o controle de peso, sempre que tiver com aquela fomezinha, mas não tiver muito tempo em jejum, beba água primeiro, espere uns minutinhos, se a fome passar, de boa. Se não passar, é fome mesmo, aí você come. Busca uma alimentação saudável. Bom, turma, além da albumina, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os fatores de coagulação, tá? São proteínas presentes no plasma sanguíneo que participam diretamente da cascata de coagulação. Só lembrando, gente, que coagular o sangue é diferente de cicatrizar. Na nossa aula de plaquetas eu vou comentar essa diferença com vocês. Mas assim, eu tenho dois tipos de proteínas da coagulação que ficam inativadas no plasma sanguíneo. Mas elas ficam ali no plasma, circulando, tá? Ficam inativadas porque muitas vezes eu não quero que o sangue coagule. Coagular é uma coisa boa quando eu tenho uma lesão no vaso. Quando eu não tenho lesão no vaso, se eu formar um coágulo, ele vai obstruir o fluxo de sangue.
E aí eu posso sofrer com outros problemas, conhecidos como tromboembolias ou tromboses na linguagem mais popular. Então é importante que essas proteínas da coagulação elas fiquem inativadas e elas só sejam ativadas em situações específicas. As versões inativas dessas proteínas da coagulação nós chamamos de protrombina e fibrinogênio, tá? Quando a protrombina for ativada, ela vai se transformar em trombina, ela vai mudar a estrutura terciária, e quando o fibrinogênio acabar sendo ativado, ele vai se transformar em fibrina, também com alteração da estrutura terciária. Então, as proteínas inativadas que ficam circulando no plasma, relacionadas à coagulação, nós chamamos de fatores da coagulação. As globulinas, a gente tem as lipoproteínas, elas são proteínas de transporte, inclusive elas transportam o colesterol, vocês conhecem como LDL, HDL, e a gente tem também os anticorpos. Os anticorpos são as globulinas de defesa, a gente chama de imunoglobulinas. Eu tenho classes diferentes de anticorpos, tem dois tipos que se destacam, o IgM e o IgG. O IgM, geralmente, ele é um anticorpo que aumenta inicialmente, a partir da reação com contato, e o IgG a gente demora alguns dias, geralmente 15 dias. E os infectologistas, eles utilizam inclusive a quantificação desses anticorpos para diferenciar se o indivíduo ele contraiu o antígeno e ele está produzindo aqueles anticorpos durante a presença do antígeno ativo, e aí seria o IgM alto, ou se ele já contraiu o antígeno, criou uma resposta imunológica, e ele está ali numa amostra quantificando o IgG, que é aquele que você produz e está com níveis significativos quando você criou uma resposta imune, tá? Você desenvolveu uma resposta imunológica. Mas ambos os grupos são anticorpos, são proteínas de defesa. Depois a gente estuda com detalhes esse grupo. Bom, pessoal, isso tudo aí forma o plasma, né? Só que a gente tem um nome de um pedaço do plasma. Se eu retirar os elementos da coagulação, o plasma sem os fatores da coagulação a gente chama de soro. Vocês sabem muito bem que a gente usa soros para acidentes antiofídicos, né? Contra ofídeos, contra envenenamento de serpente. Não dá para a gente esperar criar uma condição de resposta imune a partir de um acidente com veneno de serpente, onde as lesões teciduais elas são muito graves. Então, ao invés de eu me prevenir para o envenenamento com serpente, eu tenho apenas uma ação remediadora. Essa ação remediadora é a partir da administração de soro, que nada mais é do que um plasma que já contém anticorpos contra aqueles antígenos do veneno, e muitas vezes esses anticorpos vieram de outros mamíferos. A gente utiliza muito cavalos na produção desse plasma, desse soro, porque o cavalo tem muito sangue, ele resiste bem à dosagem de veneno que a gente coloca, tá? Eu trabalhei, gente, há alguns anos no Instituto Butantan. Na verdade, foi um ano só, né, de trabalho, e eu criei uma amizade assim gigantesca com o pessoal de lá, e eu queria, não sei, mas se esse vídeo viralizar no futuro, dar aqui, agradecer a doutora Fátima Furtado, uma das referências em trabalhos com veneno de serpente. Eu trabalhei há algum tempo com ela, com veneno de jararaca, e com a doutora Rejane aqui na Bahia também, doutora Rejane, que é a nossa referência do Nordeste aqui com relação a envenenamentos e animais peçonhentos em geral, não só a serpentes, tá? Bom, de qualquer forma, galera, vamos seguir, né? Galera, agora chegou o momento da gente comentar um pouquinho sobre as células do sangue. E nessa aula, basicamente, eu vou falar para vocês de hemácias. As hemácias, elas são células sanguíneas responsáveis pelo transporte. Estruturalmente, elas são um pouquinho diferentes das outras células que vocês conhecem. As hemácias, elas são todas anucleadas, e isso faz parte do amadurecimento da hemácia. Vocês não podem esquecer disso, galera. As hemácias, quando jovens, elas têm núcleo. Elas têm, inclusive, mitocôndrias, tá? Então, elas apresentam ali um certo metabolismo. Mas, num processo de amadurecimento para as hemácias, elas acabam perdendo o núcleo, perdendo as mitocôndrias, e elas meio que ali elas perdem o metabolismo. Então, tem muita discussão se a hemácia adulta ali está funcionando como um ser vivo. Mas, de qualquer forma, ela funciona como uma grande bolsa
em que eu consigo armazenar uma grande quantidade de gases. Então, ao perder o núcleo e retirar as mitocôndrias, ao perder o metabolismo, a hemácia deixa de consumir oxigênio. E isso é muito importante para que o transporte desse gás seja otimizado. Já pensou se a hemácia carregar o oxigênio e ao longo do transporte ele ir consumindo esse gás? A disponibilidade para os outros tecidos seria menor. Então, retira-se o núcleo e as mitocôndrias, perde-se o metabolismo, a gente ganha também espaço para que a gente tenha um transporte de uma grande quantidade de moléculas de oxigênio. Só para você ter uma ideia, em cada hemácia eu posso transportar até 1 milhão de moléculas de oxigênio. É um transporte assim absurdo, fantástico. Bom, meu povo, nesse sentido, então, além de não terem núcleo, as hemácias adultas elas têm uma biconcavidade. Então, ela é côncava dos dois lados. Isso facilita a difusão dos gases, tanto o oxigênio quanto o CO2. Essa mesma célula ela pode variar no tecido sanguíneo com relação à idade. Então, eu posso ter uma variação quantitativa com relação à idade do indivíduo, ao sexo e à altitude. O sexo, gente, a gente sabe que mulheres tendem a ter uma coleção menor de hemácias, elas perdem muitas hemácias durante os períodos de fluxo menstrual e com a altitude a gente também tem uma grande variação. Mas com as mulheres a gente sabe muito bem que inclusive as mulheres elas costumam doar mililitros de sangue numa quantidade menor do que o homem, porque assim o volume de sangue que pode ser doado nos bancos de sangue tem a ver um pouquinho com o peso corpóreo. Quanto maior o seu peso, a sua massa, maior é o volume de sangue que você pode doar, tá? E isso varia. Homens, a gente tem até uma capacidade maior, é de 12 mililitros de sangue por quilo de massa corpórea. As mulheres chegam a 8, mais ou menos. Então, existe uma preocupação maior na manutenção dessas hemácias para com as mulheres que já perdem naturalmente em outros processos. Com relação à altitude, a gente vê muito caindo em vestibular, tá? Com relação à altitude, galera, a gente sabe que quanto maior a altitude que nós nos colocamos, menor vai ser a pressão atmosférica, menor vai ser a pressão parcial dos gases, inclusive do oxigênio, e aí com maior dificuldade a gente vai ter a difusão desse gás e também o transporte dele na corrente sanguínea. Então, a quantidade de hemácia ela pode variar a partir da altitude, porque o nosso corpo tem um controle a partir da redução da pressão atmosférica. Quando a pressão atmosférica reduz muito e com ela a pressão parcial do oxigênio, o nosso corpo, para tentar compensar, aumenta a quantidade de hemácias. Existe um controle hormonal ali, inclusive participa um hormônio do rim chamado de eritropoietina, que é um hormônio responsável por aumentar a produção de hemácias, tá certo? Bom, e a grande função das hemácias, a gente já sabe disso, é o transporte de gases, sejam eles a dióxido de carbono ou o oxigênio. O nitrogênio ele é um grande gás do nosso ar atmosférico, tá? Praticamente assim, 80% é nitrogênio. Só que a gente não assimila esse nitrogênio do ar. Em condições normais, a nível do mar, esse nitrogênio muitas vezes ele nem se difunde nos alvéolos, mas se a gente, por exemplo, aumentar muito a pressão atmosférica, os mergulhadores de grandes profundidades, a pressão atmosférica ali aumenta de tal forma que o nitrogênio ele pode acabar atravessando, e se a gente subir rapidamente, ele muda um pouquinho a solubilidade dele e acaba formando bolhas de gases que podem obstruir fluxo sanguíneo. A gente chama isso de embolia gasosa. Então, o nitrogênio, muitas vezes na biologia, em sistema circulatório, para a gente vai ser um problema, tá? Mas em condições normais, a nível do mar, a gente respira o nitrogênio e depois devolve a mesma quantidade, ele não começa a se difundir e não vai para o sangue. Bom, eu queria, gente, só mostrar para vocês as diferenças dos níveis de organização, porque alguns alunos até hoje eles confundem isso. Quando eu uso o termo hemácia, eritrócito, eu estou usando um nível hierárquico que é a célula, tá? Então, quando eu falo de hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito, eu estou falando de uma célula. Quando eu falo de hemoglobina, eu estou falando de proteínas que ficam dentro da hemácia para transportar os gases.
Só para você ter uma ideia, dentro de uma única hemácia eu posso ter até 250 mil moléculas de hemoglobina. Existe uma doença genética que o indivíduo ele tem hemoglobinas normais, mas uma quantidade menor do que o normal. O problema está na quantidade da hemoglobina. A gente chama essa doença genética de talassemia. É diferente de anemia falciforme, que é um problema qualitativo de hemoglobina. Mas a hemoglobina ela é uma molécula, o nível de organização dela é molecular. Então ele está abaixo do nível celular. E a gente tem na hemoglobina também um componente que se liga a esse tetrâmero, né, proteico, que é o grupamento M. Né? O grupamento M é justamente a região onde a gente vai ter a ligação com o oxigênio. Esse grupamento M tem um elemento que é o ferro, e de qualquer forma ele é o responsável pela coloração vermelha do sangue. Então a gente tem aqui hemácias, hemoglobinas e o grupamento M ligada na globina, formando o que a gente chama de hemoglobina. Turma, essa função de transporte de gases pelas hemácias, ela ocorre principalmente por conta da presença da hemoglobina. Então, bora falar um pouquinho dela. A hemoglobina, gente, ela é um tetrâmero, ela tem 4 cadeias polipeptídicas, eu tenho 2 cadeias do tipo beta, beta 1 e beta 2, eu formo o dímero beta, beta-globina, e eu tenho também 2 cadeias do tipo alfa, eu formo o dímero alfa-globina. E aí a alfa-globina e a beta-globina elas se ligam, e aí a gente forma o tetrâmero proteico, que vai, e como a gente tem grupamento M ali em cada uma das globinas, a gente acaba formando a tão popular hemoglobina. Mais uma representação aqui do grupamento M, em cada um desses polipeptídeos, eu tenho aqui um grupamento M. Vocês não podem esquecer disso, tá? Agora, com hemoglobina, eu tenho dois genes envolvidos. Um gene no cromossomo 11 e o outro gene no cromossomo 16. E o que acontece é que eu tenho genes que formam as cadeias alfa e genes que formam as cadeias beta. Então, nesse caso, como eu tenho uma proteína de estrutura quaternária com vários polipeptídeos unidos, eu não tive apenas um gene para formar essa proteína, eu tive 2 genes. Então eu acabei desconstruindo aquela ideia de que é um gene, uma proteína, porque no caso foram 2 genes para formar uma única proteína, mas com 4 polipeptídeos, tá? Galera, a hemoglobina então ela é muito importante e eu volto a reforçar. É a presença do grupamento M que confere coloração vermelha, não só à hemoglobina, como também à hemácia e a todo o sangue que a gente conhece. Bom, a hemoglobina é representada pela sigla HB, ela é uma cromoproteína, isso significa que ela é uma proteína ligada a um elemento metálico, uma proteína conjugada, e ela tem como grande função o transporte de oxigênio. Eu tenho um pouquinho de CO2 sendo transportado pela hemoglobina, mas a maior parte do CO2 não é transportado pela hemoglobina. Quem é muito transportado pela hemoglobina é o oxigênio. E aí, só lembrando para vocês que pelo fato da hemoglobina ela ser uma única proteína, mas com 4 polipeptídeos, a gente vai chamar ela de tetrâmero ou proteína tetramérica. 2 cadeias do tipo alfa, 2 cadeias do tipo beta. Turma, o nome hemoglobina é uma globina, uma proteína de estrutura globosa, só que ela está ligada ao grupamento M. Na verdade, são 4 polipeptídeos globosos unidos, formando um tetrâmero com grupamentos M. É justamente no grupamento M que eu vou ter a ligação com o oxigênio. E é curioso, gente, porque assim, como a hemoglobina ela perde o núcleo, as mitocôndrias, ela perde o metabolismo quando ela é amadurecida, maturada, ela não consegue mais se multiplicar, né? Então a hemoglobina não sofre divisão celular. Ela perdeu ali o metabolismo. E o tempo de vida dela é relativamente curto. Uma hemoglobina e a sua hemácia como um todo, na verdade, vive de 90 a 120 dias. Então, só reforçando o meu comentário, as hemácias, por perderem o núcleo, perderem as mitocôndrias, perderem o metabolismo, elas não conseguem sofrer divisão celular, então elas não vão se renovando por ela própria, tá? Elas não sofrem divisão. Significa que ela tem um tempo de vida em torno de 3 a 4 meses. E quando essas hemácias já estão mais desgastadas, envelhecidas,
a gente tem dois órgãos que se destacam por destruir essas hemácias, o fígado e o baço. E aí, quando eu destruo a hemácia, eu tenho que destruir também a hemoglobina. Aí eu retiro o grupamento M, e esse grupamento M, quando ele é metabolizado no fígado, a gente acaba produzindo um componente que vocês conhecem, que é a bilirrubina. A bilirrubina, a produção dela no fígado depende muito da degradação de hemácias velhas. E essa bilirrubina é o principal componente da bile. Por isso que a vesícula biliar fica próxima do fígado, porque o fígado produz a bile quando ele vai destruindo a hemácia velha, metabolizando o grupamento M, ele vai produzindo a bilirrubina. E essa solução com bilirrubina vai ser armazenada na vesícula biliar ali próxima. Então vocês já sabem que existe uma relação entre destruição de hemácia e produção de bilirrubina. Por isso, galera, que na eritroblastose fetal, que é aquele bebezinho, feto, que ainda no período gestacional está tendo suas hemácias sendo destruídas por conta de uma incompatibilidade materno-fetal com o sistema RH, mães negativas, quando são sensibilizadas, produzem anti-RH que atravessam placenta e atacam as hemácias do feto. O feto vai responder jogando hemácias jovens. E quando aquelas hemácias do feto são destruídas, elas são convertidas em bilirrubina, circulam na corrente sanguínea, se deposita no interior da pele, e aí o bebezinho pode nascer com aquele aspecto bem amarelado, assim, a gente chama de icterícia. Nem sempre quando um bebezinho nasce com icterícia é porque ele teve eritroblastose fetal, tá? Mas é um sintoma presente nesse quadro clínico. Bom, só lembrando, gente, que eritroblastose fetal hoje em dia é muito tranquilo para a gente, porque as mães que fazem pré-natal, e aí os médicos colocam no prontuário lá que após o parto, caso ela seja RH negativa e tenha filho positivo, vão administrar nela um soro com anticorpos já prontos para destruir aqueles resquícios de hemácia positiva do bebê que ficou, evitando que a mãe seja sensibilizada, tá? De qualquer forma, então, bilirrubina é produzida a partir da degradação de hemácias velhas. Bora falar um pouquinho das diferenças entre as hemoglobinas. Eu cheguei a comentar com vocês de uma doença genética, que as hemácias tinham uma quantidade menor de hemoglobina do que o normal. A gente chama essa doença genética de talassemia, mas existe uma outra que é muito mais comum nos vestibulares, que é a anemia falciforme, conhecida também como ciclemia. Por isso que o gene relacionado com a mutação é representado pela letra S, porque vem da primeira letra de um dos nomes da doença, que é ciclemia. Turma, a hemoglobina normal, assim, ela tem cadeias alfa e beta, e é curioso, porque eu estou falando de uma mutação, uma doença genética ocasionada por uma mutação, que eu substituí um único nucleotídeo, assim, uma única base. Na hora de replicar o gene numa célula de um indivíduo lá da África, então a origem da doença é uma origem africana, só que já se disseminou no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Então no Brasil a gente não pode falar de variação de melanina com relação à anemia falciforme. É muito comum uma pessoa caucasiana, com pouca pigmentação, ela ter muitas vezes ser portadora do alelo para anemia falciforme. Então, como ele já se disseminou nas populações, e nós, principalmente brasileiros, somos uma grande mistura, com a gente aqui a gente não pode ficar relacionando muito com variação de melanina. Mas, de qualquer forma, gente, a mutação aconteceu uma vez só. É importante eu explicar para vocês. Nessas doenças genéticas, a mutação acontece uma única vez, naquela primeira pessoa que teve. Por que a doença vai então se replicando nas gerações? Porque aquele gene mutante que foi formado uma vez só, ele vai sendo transmitido para as novas gerações. Então a gente vai replicando o gene mutante e passando para as novas gerações. É uma doença, gente, a anemia falciforme é uma doença que, de certa forma, até os anos 2000 era considerado um gene letal. Que assim, quem pegava já morria nos primeiros anos de vida. Hoje em dia, o avanço da medicina permitiu que esses indivíduos tivessem uma expectativa de vida um pouquinho maior. Só que mesmo assim é uma vida muito regrada, tem uma série de medicações e tal. Mas o que acontece com a hemoglobina dos indivíduos com anemia falciforme? O problema não está na quantidade, não. Troca-se uma base do gene que forma a cadeia beta da hemoglobina, tanto a beta 1 quanto a beta 2. E aí essa troca de base vai trocar um único aminoácido. O sexto aminoácido da cadeia beta
é para ser o ácido glutâmico aqui, ó, GLU. Ele é um aminoácido polar. E aí substitui esse aminoácido pela valina, que é um aminoácido apolar. Existem vários aspectos que relacionam a polaridade do aminoácido, entre eles o tamanho da cadeia carbônica, tá? E aí, gente, quando eu troco um aminoácido polar por um apolar, essa hemoglobina mutante, ela tem uma solubilidade em água mais baixa. Então, os indivíduos com anemia falciforme apresentam hemácias com hemoglobinas com uma menor solubilidade. E isso faz, como o ambiente da hemácia é cheio de água, porque eu tenho ali o hialoplasma da hemácia, as hemoglobinas menos solúveis vão tentar se esconder dessa água. E aí que elas começam a se aglomerar, formando polímeros que tensionam e acabam deformando a hemácia. A hemácia vai ficando com a forma afilada, tá? E isso é mais agravado ainda em locais de altitude mais elevada, que a tensão do oxigênio é mais baixa. Minha galera, cuidado para não confundir, pelo amor de Deus, hemoglobina com mioglobina. Ambas as proteínas, elas conferem no tecido em que elas estão uma cor avermelhada. Isso é por conta da presença do ferro. A hemoglobina é uma proteína tetramérica com 4 polipeptídeos e ela tem como grande função o transporte do oxigênio. Já a mioglobina é uma proteína monomérica. Ela tem um único polipeptídeo, ela tem uma afinidade absurda com o oxigênio, mais até do que a hemoglobina, e a mioglobina, ela não tem como grande função o transporte, mas sim o armazenamento. Lembre que o tecido muscular tem um metabolismo muito elevado e ele não pode ficar toda hora esperando o oxigênio chegar do sangue. Então ele tem nas suas células mioglobinas que vão armazenando o oxigênio para sua constante utilização. Então, enquanto a hemoglobina é uma proteína do sangue que transporta o oxigênio, a mioglobina é uma proteína do músculo que armazena o oxigênio. E ambas são cromoproteínas ligadas a elemento metálico, no caso, o ferro, tá? Ainda na questão da mioglobina, na aula de tecido muscular eu vou comentar com vocês o que se relaciona com a denominação carne vermelha e carne branca. Carne vermelha e branca não tem a ver com a carne ser mais ou menos saudável, ter mais ou menos gordura. Na verdade, é uma relação com a quantidade de mioglobina. Pessoal, a gente estudou um pouquinho o tecido hematopoético e eu queria voltar a falar dele aqui, porque ele é o nosso tecido base para a formação dos elementos figurados do sangue, tá? As células sanguíneas. O tecido hematopoético, ele está presente principalmente na medula óssea vermelha, que eu falei para vocês que ficam na epífise de ossos longos, né? Na diáfise, que é essa região central do osso, eu tenho a medula óssea amarela, que a gente chama de tutano, e eu tenho até algumas células adiposas. Mas aqui, gente, na medula óssea vermelha, a gente vai ter, então, hemácias, plaquetas, neutrófilos, assim, todos os leucócitos, com exceção do linfócito. Hemácias e plaquetas são formados por uma mesma célula derivada da medula óssea. E eu vou explicar como é que funciona isso. Ó, a medula óssea, ela apresenta células-tronco, e essas células-tronco aqui, células-tronco adultas, é importante ressaltar, não são células-tronco embrionárias, mas tem uma potencialidade significativa. A célula-mãe da medula óssea, ela acaba se diferenciando em 2 grupos celulares. A célula mieloide, que vai originar as hemácias, praticamente quase todos os leucócitos e as plaquetas. E ela também se diferencia em uma outra célula, chamada de célula linfóide, que vai originar um outro elemento figurado, que é o linfócito. Então, de todos os elementos figurados, aquele que tem um maior distanciamento assim, com relação à origem, são os linfócitos. Os linfócitos são leucócitos especiais, que depois a gente vai estudar, tá certo? Eles são oriundos não da célula mieloide da medula, mas sim da célula linfóide. E falar de medula óssea sempre remete a gente a fazer os comentários sobre leucemia. Nos indivíduos leucêmicos, eles estão com problemas na produção dos elementos figurados por conta, muitas vezes, de uma desordem das células-tronco da medula óssea, das células da medula óssea, as células mesenquimais. A gente estudou na videoaula passada. De qualquer forma, eles podem tentar um transplante de medula. Aí é essa medula aqui, ó. Injeta eu tenho uma agulha bem calibrosa, então ela perfura inclusive o osso, retira uma amostra desse tecido meio que gelatinoso e aí você acaba administrando no indivíduo com leucemia.
Só lembrando a vocês, galera, que não é qualquer um que vai doar a sua medula para qualquer outra pessoa, tá? Na verdade, depende muito de compatibilidade, que muitas vezes irmãos dos mesmos pais não apresentam essa compatibilidade. Então tem que fazer um estudo aí de compatibilidade. Mas uma coisa é fato. Você pode fazer uma doação de medula, você já não vai doar sua medula diretamente. Eles vão recolher uma amostra do seu sangue e eles vão fazer alguns exames ali que pelo sangue ele consegue já visualizar se tem ou não tanta compatibilidade. E aí eles armazenam seu sangue num banco de sangue especial só para medula. E se a gente tiver um banco de sangue para medula muito grande, assim, com muitos indivíduos, a gente tem tem uma diversidade muito grande. E aí a chance de ter alguém no mundo que vai precisar daquela sua medula, ela aumenta. Então, por isso que eu sempre falo a vocês, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e independente disso, se a gente puder participar desse projeto de retirar uma amostra do sangue, deixar em análise, para que se eles verificarem alguma compatibilidade futura, você ser um doador de medula, você vai estar salvando a vida de pessoas. Então, isso não tem preço, né? E às vezes você pode ser a pessoa também que será salva por conta de um comportamento altruísta. Então, é muito importante a gente ter também essa noção de cidadania global. Beleza, galera. Cidadania global que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Dos nossos comportamentos no coletivo e o nosso papel como agente, inclusive transmissor da Covid-19. Pessoal, a formação de uma hemácia ela vem de uma maturação de uma célula jovem conhecida como eritroblasto. Por que o fetozinho lá que sofre eritroblastose fetal, por que o nome da doença é eritroblastose? Tem alguma coisa a ver com eritroblasto? Tem. Porque na medida que as hemácias do feto vão sendo destruídas, a medula óssea dele lança eritroblastos no sangue para tentar compensar. Só que o eritroblasto ele ainda não é funcional. E o sangue cheio de eritroblasto a gente chama de eritroblastose. Como acontece no feto, eritroblastose fetal. Nesse processo de amadurecimento, a hemácia jovem, o eritroblasto, acaba perdendo o núcleo e as mitocôndrias. Isso confere a ela a perda do metabolismo. Existe uma situação importante fisiológica que se a célula perde o metabolismo, ela também diminui o consumo do oxigênio. Então é importante a hemácia, como elemento de transporte, não consumir aquele produto que ela está transportando. E aí, a partir da maturação depois, ela acaba formando o eritrócito, que tem uma expectativa de vida ali de 3, 4 meses. A cada 3, 4 meses você renova as suas hemácias. Existe um exame, gente, que ele quantifica glicemia, na verdade não é glicose no sangue, aquela que fica solta na corrente sanguínea, no plasma, não é essa. É um exame chamado de hemoglicada ou hemoglobina glicada. Esse exame ele vai tentar quantificar o teor de glicose que foi incorporada na hemoglobina. E aí não tem para onde correr, porque o exame clássico de glicemia você pode burlar esse exame. Por exemplo, você pode conviver o seu dia a dia com uma glicemia elevada. Só que quando você vai fazer o exame, você fica ali 12 horas, umas 18 horas meio que sem ingerir carboidratos e a sua glicemia vai reduzir. Então, às vezes, a gente varia muito de momento a taxa da glicemia. Agora, o exame da hemoglicada me dá uma resposta mais segura. Dos meus últimos 3 meses, eu vou ver ali a quantidade de glicose incorporada. Eles estabeleceram padrões. Inclusive, se passar ali de um valor de glicose armazenada nos últimos 3 meses, a gente pode até considerar que o indivíduo ele é portador de diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. De qualquer forma, galera, o exame de hemoglobina glicada ele dá uma resposta média, mais segura, mas apenas dos últimos 3 meses. Por que dos últimos 3 meses? Porque é o tempo de vida de uma hemácia. Depois de 3 meses eu vou ter uma nova hemácia, tá certo? Minha galera, do mesmo jeito que a gente estudou a produção de hemácias e chamou de hematopoiese, a gente tem um nome um pouquinho parecido para a destruição da hemácia. A gente chama de hemocaterese. E existem 2 órgãos no nosso corpo que se destacam nessa destruição: o fígado e o baço. Só lembrando a vocês que talvez seja por isso que o baço é conhecido como cemitério de hemácias.
Bom, mas de qualquer forma, a gente sabe que são órgãos que acabam degradando aquelas hemácias já velhas, desgastadas. E aí, como essas hemácias não se multiplicam, não sofrem divisão celular, a gente acaba tendo na medula óssea uma renovação. Para quem não lembra, gente, o baço é esse órgãozinho aqui, ó. Ele é um órgão linfóide importante, tá? Ele também participa da produção de estruturas de defesa do nosso corpo. Beleza. Pessoal, vamos pegar um embalo que eu estou trabalhando com vocês, hemácias, hemoglobinas, e eu queria fazer um comentário com vocês com relação aos tipos de hemoglobinas existentes, tá? Só lembrando que a gente estudou diferença de hemoglobina com mioglobina, então uma é tetramérica, a outra é monomérica. Eu comentei com vocês que as mioglobinas, até por serem monoméricas, elas apresentam uma afinidade maior com o oxigênio, porque elas têm uma taxa de saturação mais rápida, maior, até com uma pressão menor de oxigênio. Mas eu queria agora diferenciar os dois tipos de hemoglobinas existentes, tá? Gente, vocês sabem que o feto ele depende muito da circulação, do transporte de gases da mãe. Então, por conta da placenta, cordão umbilical, tudo que a mãe come, ela passa para o bebê. Tudo que a mãe, os gases que a mãe respira, ela respira para ela e para o bebê. Então, também ela transfere os gases para o bebê. As excretas, quando ela elimina as excretas na urina, ela está eliminando excretas dela e do bebê. Então, existe ali uma comunicação. A gente sabe que não ocorre mistura de sangue, por conta da barreira fetoplacentária. Mas os gases eles se difundem. E para que ocorra esse estímulo para a difusão dos gases, eu preciso ter uma diferença de afinidade entre as hemoglobinas. Senão, não teria um estímulo para a hemoglobina materna sair da hemácia da mãe e se deslocar para a hemácia do feto. Então, galera, esse estímulo se dá pela diferença de afinidade entre elas. Enquanto a gente tem aqui o gráfico mostrando para a gente, deixa eu dar uma ampliada para vocês, ó. Mas vejam vocês que a hemoglobina fetal, ela é uma hemoglobina com maior afinidade. Ela consegue atingir maiores valores de saturação do oxigênio numa pressão parcial do oxigênio menor. Saturação com oxigênio ela está muito relacionada com a afinidade ao se ligar ao oxigênio. Se eu tenho proteínas que têm uma taxa de saturação em pressões muito baixas, é porque elas facilmente se ligam ao oxigênio. Mas em todas as hemoglobinas, quanto maior a pressão parcial do oxigênio, maior é a facilidade que o gás vai ter de se ligar. Mas em pressões mais baixas, se eu ainda tiver uma elevada afinidade, é porque essa molécula tem uma capacidade elevada de se conectar. Só lembrando que do mesmo jeito que o oxigênio se liga com facilidade, ele também se desliga com facilidade. Essas proteínas formam complexos instáveis com esses gases. E eu queria então mostrar para vocês que a hemoglobina fetal ela tem uma afinidade maior do que a hemoglobina materna. Essa diferença se justifica principalmente pelo tipo de cadeia. Enquanto na cadeia materna a gente tem as cadeias beta na hemoglobina materna, na hemoglobina fetal a gente tem as cadeias gama, uma cadeia especial que ela, de certa forma, ela tem um componentezinho que dificulta a saída do oxigênio. Então ela acaba tendo uma afinidade um pouquinho maior. Tá? Não vou nem falar o nome desse componente, acho que não tem sentido para a gente. É só entender mesmo, saber interpretar o gráfico. Esse é um gráfico. Os vestibulares do grupo das Strix e Consultec já cobraram várias questões com esse gráfico, e a gente sabe muito bem que quanto maior forem as taxas de saturação em uma pressão de oxigênio mais baixa, significa que maior é a afinidade da hemoglobina. Então, se perguntarem para vocês qual seria a consequência da hemoglobina fetal ter uma afinidade maior que a materna, é justamente o fato da gente conseguir esse estímulo para a saída do oxigênio da hemácia materna em direção da hemácia do feto. Então, é uma força exercida ali para essa difusão. Galera, já estou finalizando e essa primeira parte a gente está falando de hemácia, né? Então, falei para vocês de plasma sanguíneo e das hemácias, passando um pouquinho ali por
mioglobinas, anemia falciforme. Então a gente fez uma aula bem completa envolvendo hemácias e plasma sanguíneo. Vamos finalizar nossa aula comentando rapidinho o eritrograma, né, que é um exame de sangue clássico em que você tenta analisar aí o teor de hemácias, né? A gente sabe que os valores esperados para homens e mulheres eles variam por milhões de hemácias por milímetros cúbicos de sangue, e aí também a gente consegue ter dados ali de hemoglobina e outros componentes. Tem uma situação que ela é bem comum, assim, principalmente no Enem. É importante, o Enem já cobrou várias questões utilizando esses termos. Quando você tem uma redução na quantidade de hemácia, você está com anemia. Então, às vezes, o Enem conta uma historinha lá. Joãozinho foi para um ambiente de elevada altitude. Maria acabou, sei lá, com carência de ferro na alimentação e começou a ter uma fraqueza, etc. Aí ele quer saber quem é que tem anemia, que é uma redução no quadro de hemácias, e quem é que tem uma poliglobulia, que é um aumento. Uma condição de poliglobulia é quando o indivíduo se desloca para um ambiente de elevada altitude e ele vai ter uma regulação hormonal para tentar compensar as baixas tensões do oxigênio nesse ambiente. Então aumenta a quantidade de hemácias, poliglobulia. Já a redução ela pode ter diferentes origens, desde uma carência de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, a gente tem a anemia perniciosa, que está relacionada com a carência de vitamina B9 e vitamina B12, e a gente tem as anemias genéticas, né? A talassemia, que na verdade, a gente tem um problema de hemoglobina na quantidade, e a anemia falciforme, que eu vou ter um problema na qualidade da hemoglobina. Agora, essas hemácias elas não dão conta de funcionar direito, e os próprios macrófagos eles acabam englobando e destruindo. Então, no final, seja de uma talassemia ou de uma anemia falciforme, principalmente na anemia falciforme, ocorre uma redução no número de hemácias total, porque aquelas hemácias afuncionais, os macrófagos vão meio que fazer uma limpeza. Vocês sabem da função deles. Bom, galera, estamos chegando ao fim. E eu tenho certeza que vocês entenderam tudo de plasma e de hemácias. E eu queria reforçar o convite para vocês seguirem o canal, vocês estarem nos acompanhando aí, ativar as notificações. A gente está postando videoaulas aí toda semana, aliás, mais de uma, geralmente 2, 3. E de qualquer forma, você pode procurar Ricardinho Bio nas redes sociais para poder tirar as dúvidas, caso elas surjam, tá certo? Eu posso ajudar, é óbvio. E agradecer a vocês. A aula de hemácias está terminando. Um beijo a todos. Qualquer dúvida, estamos por aí. FOY fui, já é.